Turminha do terceiro ano, vamos continuar aqui, né, no nosso livro, ó, Buriti mais História do terceiro ano. Nós vamos continuar o assunto da aula passada, que foi nas páginas 48 e 49, com o título Das Vilas às Cidades. A gente está estudando como foi que aconteceu na época da colonização do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, certo? E aí nós vamos estudar hoje as páginas 50 e 51. A tia vai ler para vocês acompanharem. Em 1549, o governo português enviou uma expedição para o Brasil, comandada por Tomé de Souza, para fundar a cidade de Salvador, no estado da Bahia. A gente já estudou aqui, nesse livro, que quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram lá na Bahia, na cidade de Porto Seguro, certo? E aí, em 1549, eles fundaram a cidade de Salvador. No lugar escolhido, havia engenhos de açúcar nas proximidades e o solo era fértil para a sobrevivência dos colonos. Estátua de Tomé de Souza, em frente à Câmara Municipal de Salvador, no estado da Bahia. Essa foto foi tirada em 2016. Então, isso aqui é lá na capital da Bahia, certo? Salvador. A cidade seria a sede do governo português no Brasil, ou seja, o local onde se estabeleceriam o governador Tomé de Souza e os outros funcionários enviados pelo rei de Portugal. Salvador foi construída no alto de um morro para dificultar os ataques indígenas e de povos estrangeiros. Na parte mais alta seriam construídas as principais casas e os prédios ligados ao governo, como a Câmara Municipal e o Palácio do Governador. Na parte baixa, próxima ao mar, ficariam o restante das casas e os armazéns. As construções eram muito simples, todas feitas de barro amassado. Para reforçar a segurança ao redor da cidade, foram construídos muros. Observe o desenho a seguir, Aqui é a planta de Salvador, de quase 500 anos atrás, Então, era assim, Salvador fica aqui, Tá vendo, Aqui é o mapa do Brasil e Salvador é onde tem esse 1 aqui, certo? Aí aqui tem uma legenda e nós vamos olhar, Aqui é a Baía de Todos os Santos. Aí tem as letras do alfabeto e nós vamos olhar o que é cada coisa, tá certo? Aqui na legenda. O que for verde aqui é a Cidade Alta. Gente, na Bahia nós temos a Cidade Alta e a Cidade Baixa, lá em Salvador, certo? E aí a gente sobe para a Cidade Alta por um elevador bem grande, certo? Que ele liga as duas cidades, tanto a Cidade Baixa como a Cidade Alta. Ainda existe esse elevador lá, certo? A tia, quando teve lá em Salvador, a tia conheceu esse elevador. É super legal andar nesse elevador, porque ele é um elevador gigante que leva você da Cidade Alta para a Cidade Baixa. Então tudo verde aqui é a Cidade Alta. Tudo nessa corzinha aqui, meio laranja, é a Cidade Baixa, Mas essa é a planta de Salvador há quase 500 anos atrás. Salvador, claro que é bem maior agora, né? Aí, os muros. É toda essa parte aqui, lilás. Então, Salvador, ela era toda, murada. Tá vendo aqui, Ao redor de Salvador, eram feitos vários muros, certo? Aí, letra A, aí tinha o Palácio do Governador, a guarita, a igreja, a Câmara Municipal, o armazém, o hospital, a porta da cidade, onde você entrava na cidade, e o fosso em torno do muro. Então, tudo aqui, se você olhar a letra, você vai identificar o que é aqui na legenda, certo? Aí aqui, representação ilustrada da planta da cidade de Salvador em 1549, certo? Aí vamos ver aqui o que é que nós vamos responder aqui na quarta questão. Leia o texto, observe as imagens e responda as questões. As partes mais antigas de Salvador são conhecidas como Cidade Alta e Cidade Baixa. Na parte de baixo, localiza-se o porto e o mercado. Na parte de cima estão alguns dos mais importantes prédios históricos da cidade.
como a Igreja de São Francisco e o Palácio Rio Branco, ó. Então aqui é Salvador, né, ó, na Baía de Todos os Santos, onde os portugueses chegaram. Era assim, certo, gente? Aí tá aqui, ó. Aqui é a Salvador de hoje, certo? Foi tirada em 2017 essa foto, ó. O elevador que a tia falou é esse. Aqui é o elevador Lacerda. Ele é gigante. E ele liga a Cidade Baixa, que é essa daqui, liga lá para a Cidade Alta. Você entra nesse elevador e você sobe e vai lá para a Cidade Alta. Aqui é o Mercado Modelo. Todos esses lugares aqui a tia andou, certo? A tia conhece. Então, ó, o elevador Lacerda e aqui o Mercado Modelo, certo? Aqui no Mercado Modelo, embaixo, porque aqui, gente, é como qualquer mercado normal. Tem as lojas, vende várias coisas. Só que aqui embaixo, bem embaixo aqui, era onde eles colocavam os escravos. Quando eles chegavam, eles ficavam presos. É muito escuro lá embaixo. A tia foi lá, é bem escuro, certo? E aí, aqui hoje em dia, claro que não tem mais escravo e tudo. E aqui são lojas, vendem várias coisas aqui no Mercado Modelo, certo? Aqui em cima, na Cidade Alta, fica o Pelourinho. O Pelourinho é um lugar muito bonito e histórico de Salvador. Muito bonito mesmo. Tem muitas igrejas. E lá era onde tinham os troncos que se amarravam os escravos e eles apanhavam, certo, gente? Pronto, aí a gente leu aqui o texto, a gente vai responder agora. Em sua opinião, por que alguns dos mais importantes prédios estão na parte alta da cidade e o mercado na parte baixa? Os prédios mais importantes de Salvador estão todos aqui na cidade alta. O mercado está na cidade baixa. Aí você vai dizer por que você acha que é assim. Isso aqui é pessoal, certo? B. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as duas imagens? Ó, você vai olhar essa imagem, que é Salvador antes, em 1624, e você vai olhar essa imagem aqui, que é de Salvador hoje. Foi tirada em 2017, mas tá quase desse jeito aqui, certo? Então, qual é a semelhança e as diferenças? O que é que tem igual e de diferente aqui? Aí você escreve aqui. E C, Salvador continua dividida em duas partes, como no início de sua construção. Tá, gente? Em duas partes, a tia já explicou. Por que você acha que continua em duas partes ainda? Aí você vai dizer, você vai justificar aqui, ó. Preste atenção, a tia diz que aqui tem a cidade alta e a cidade baixa. E você vai de uma para outra pelo elevador Lacerda, certo? Então, Salvador continua ou não dividida em duas partes? Aí você diz por que você respondeu, sim ou não, tá certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje, nas páginas 50 e 51 do nosso livro Buriti, mais história do terceiro ano, certo, gente? Já em geografia, gente, nós vamos continuar aqui, ó. A gente tá falando sobre o campo, né, ó. Tá falando aí, ó, a representação do espaço rural que a gente estudou na aula passada e a gente vai ver agora como é que é a vida no campo, certo? Ó, você vai abrir o seu livro na página 42 e 43. O livro Buriti mais Geografia, certo? Então vamos lá. A vida no campo. A vida no campo é menos agitada do que na cidade. No campo, não há o vai-vem intenso de pessoas, carros, ônibus, caminhões, como é comum na cidade. No campo, muitas atividades dependem do ritmo da natureza. É preciso, por exemplo, esperar a época certa para plantar e para colher. O trabalho cessa, ou seja, acaba quando chove ou começa a anoitecer. Então, o campo ele é totalmente diferente da cidade, certo? O campo é mais calmo, tem menos pessoas, menos carros, não é verdade, gente? Ó, as festas e exposições são comuns no campo. Geralmente, elas estão ligadas aos produtos da região. No município de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, a festa da uva é uma importante herança da comunidade de migrantes italianos e seus descendentes. Então, essa cidade aqui, ó, Bento Gonçalves, é lá no Rio Grande do Sul, certo? É bem longe aqui de onde a gente mora. E lá tem os imigrantes que vieram da Itália.
E lá eles fazem essa festa aqui chamada Festa da Uva. Tudo gira em torno dessa festa. Ela acontece uma vez por ano, certo? Ó, a produção de uva é uma das atividades mais tradicionais e importantes na economia do município. Foram os migrantes italianos que, com seus conhecimentos e técnicas, introduziram o cultivo da uva no atual município de Bento Gonçalves. Então, quem plantou as primeiras videiras, que é a planta que contém as uvas, foram os migrantes que vieram da Itália para o Brasil, certo? Na época dos escravos, ó. Colheita de uva no município de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, em 2015. Então, lá eles plantam muito a uva, certo? Eles fazem também muito vinho. E aí você vai responder que é a 9, ó, na 42. No lugar onde você vive, há alguma festa de comunidades de imigrantes de outros países? Você vai dizer se sim ou não. Se a resposta for sim, aí você diga qual é a festa. Se não, você coloca só não, tá certo? Aí vamos para 10. E no lugar onde você vive, há algum produto de destaque na economia? Vamos descobrir. Aqui nós temos, gente. O que é que nós temos aqui que é de grande destaque na economia aqui em Tauá? Pense aí direitinho, pense aí com a mamãe, com o papai, que vocês vão descobrir. Aí aqui tem assim, ó, pesquise em livros, jornais, revistas e na internet para descobrir um produto cuja produção seja uma atividade econômica importante no lugar onde você vive. Gente, não precisa pesquisar. Basta você conversar com as pessoas que as pessoas vão dizer. Aqui não tem só um produto, não. Que existem vários produtos que são produzidos aqui em Tauá mesmo, certo? E que movimenta a nossa economia. Aí você vai pensar e você vai escrever aqui, tá bom? Aí pesquise também quando e como a produção desse produto começou e se há alguma festa ou exposição relacionada a ele no lugar onde você vive. Aí você vai anotar o que você descobriu. Você vai dizer aqui qual é o produto, como é que ele é comercializado, se existe alguma festa aqui relacionada a ele. E aí você vai escrevendo aqui, pode ser frases, certo, gente? Aí conte sobre suas descobertas ao colega e ao professor. Isso aqui nós faríamos se a gente estivesse na sala de aula, mas como a gente não está, a gente vai só responder aqui, né? Tem vários produtinhos aqui em Tauá que movimentam a nossa economia. Conversa aí com o papai, com a mamãe, com o vovô, com alguém mais velho que vão lhe dizer, tá certo? Então essa é a nossa atividade de geografia, na página 42 e 43 do nosso livro didático.